Olá, você que acompanha o Professor Jeová, esse é o nosso canal, o Curso da História. Eu falava no vídeo anterior acerca da religião dos mesopotâmios. Os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas, animistas. Politeísmo animista é a mesma coisa do Egito. Eles cultuavam deuses ligados a fenômenos da natureza. Por isso que a representação dessas divindades também se dava no formato antroposomórfico. Lembra? Meio homem, meio animal. Os mesopotâmios acreditavam em vários deuses. A diferença em relação ao Egito é que eles não tinham a crença na vida após a morte. Então toda a intervenção do sagrado, do divino, da divindade, se dava no mundo terreno. Portanto, uma boa colheita ou uma má colheita, a saúde do rebanho ou a doença do rebanho, a fartura e a abundância ou a fome e a escassez, tudo isso é atribuído aos humores, digamos assim, dos deuses. O deus mais cultuado na Mesopotâmia e ao mesmo tempo mais temido é o Marduk. É uma divindade chamada Marduk. Mas há uma série de divindades, todas elas ligadas a um aspecto da natureza, até mesmo Baal, Ishtar, dentre outras divindades que eram cultuadas pelos povos mesopotâmicos. Perfeito? Então, religiosidade em relação a divindades ligadas a fenômenos da natureza. Muito comum em sociedades agrárias. Tranquilo? Muito bem. E para a gente finalizar, o legado mesopotâmico. Cada povo mesopotâmico deixou lá a sua marca, deixou lá a sua herança, aquilo que fizeram e desenvolveram de melhor. Eu destaco aqui 3 povos mesopotâmicos com seus respectivos legados. O primeiro povo, na minha concepção, o mais espetacular de todos e o mais antigo, os Sumérios, que ocupavam o sul da Mesopotâmia, a Baixa Mesopotâmia. Esse povo desenvolveu um legado absurdo, fantástico. Eles inventaram a escrita cuneiforme, primeira manifestação de escrita da história da humanidade. Eles inventaram o vidro, eles inventaram a álgebra, eles inventaram a divisão desenvolveram, a divisão sexagesimal do círculo, que é a nossa noção temporal que temos até hoje. A nossa noção de tempo é sexagesimal, 60 segundos, 1 minuto, 60 minutos, 1 hora e tal. Então, os Sumérios. Um segundo povo que eu destaco são os babilônios, destaque aí para 2 imperadores. O primeiro, o imperador Hammurabi, que deixou o primeiro código jurídico escrito da história da humanidade. Toda lei que você conhece, que você estuda, deriva do código de Hammurabi. E o segundo grande legado é do segundo império e do segundo imperador babilônico, um sujeito chamado Nabucodonosor. Muito conhecido, por exemplo, pelo pessoal que tem mais acesso às narrativas bíblicas. O Nabucodonosor era um rei construtor. Foi ele que transformou a Babilônia na cidade mais espetacular do mundo antigo, com muralhas, com uma estrutura arquitetônica fantástica, com os jardins suspensos da Babilônia, construído à época do Nabucodonosor. Então a arquitetura, a grandiosidade, a urbanidade do mundo antigo concentrado na Babilônia, Nabucodonosor. E o terceiro povo que eu destaco e último para a gente finalizar são os assírios, que ocuparam a alta Mesopotâmia, a região mais ao norte, e desenvolveram aí, até porque não eram agricultores, eram guerreiros, o primeiro povo de uma característica mais guerreira da história, temíveis, conhecido em todo o mundo antigo pela crueldade com que tratavam os dominados, com que conquistavam. Os assírios com a guerra, com os cavalos utilizados na guerra, com os carros de guerra, com armamento mais desenvolvido, com estratégias militares que permitiram, inclusive, a construção de um grande império, com Assurbanipal, com Senaqueribe, dentre outros grandes imperadores assírios. Perfeito? Sumérios com a escrita, babilônios com o código de leis e assírios com a arte da guerra. Vamos assim sintetizar o legado desses povos fantásticos que hoje corresponde ao atual Iraque. Um abraço para vocês, até a próxima.